Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do livro Comunicação Não Violenta. Eu espero que realmente este grupo faça diferença na vida de vocês, não o grupo em si, mas o estudo do Marshall Rosenberg, que vem trazer brilhantemente esse conceito para nós. Na verdade, ele vem compactar informações para cuidar, para que a gente relembre, na verdade, quem a gente é de verdade, né? Ele fala muito sobre isso nesse capítulo, e eu espero que vocês curtam aí a nosso bate-papo de hoje. Consigo ver o que vocês estão falando, então se vocês que tiverem perguntas para falar, podem colocando aqui para mim, tá bom? Então, o primeiro capítulo, ele vai falar o seguinte: o cerne da CNV. O cerne da CNV é quando a gente consegue se expressar do fundo do coração. Antes da gente entrar propriamente no capítulo, será que tem algum microfone de vocês aberto? Eu vou precisar mutar, tá bom, gente? Porque aqui já está fazendo bastante barulho. Deixa eu ver. Tem alguém que está com o telefone aberto? Vocês puderem mutar, para não fazer tanto barulho para vocês e para mim, tá? Gente, olha só. Antes da gente adentrar a explicar o que é o cerne da CNV e o que é essa tal falar do fundo do coração, a gente vai precisar entender o que é a violência. Porque nós, o capítulo fala, né, que nós não acreditamos que somos violentos. A gente acredita que nós não temos a violência na comunicação, apesar de percebermos que muitas vezes, quando a gente vai se comunicar com alguém, ou no mundo do trabalho, ou nos relacionamentos, a gente tem alguns conflitos, tá? Porém, a gente precisa entender quais são os caminhos que a violência nos leva a atuar que a gente não percebe. Tá? E um dos caminhos vocês vão se surpreender, porque tanto para nós quanto para o outro. Quer ver? Então vamos lá. Eu vou ler muito rápido. A violência escrita, né, o contexto da palavra violência significa dizer um comportamento que causa intencionalmente um dano. Opa, peraí. Será que alguém mexeu aqui, gente? Peraí, que tá dando um chute aqui. Peraí. Opa. Gente, eu deixei aberto o Zoom para vocês mexerem, mas não mexam não, tá? Não mexam assim em nenhum botãozinho não, que eu sei que às vezes é sem querer, porque senão desconfigura aqui para mim. Então, gente, no dicionário diz que é o seguinte: a violência é um comportamento que causa intencionalmente um dano ou uma intimidação moral a outra pessoa ou a um ser vivo. Esse tal comportamento ele pode invadir a autonomia, a integridade física ou psicológica e até mesmo a vida de outra pessoa. Na violência, a gente considera violência o uso excessivo da força, algo além do esperado ou do necessário. O termo deriva do latim violentia e que pode significar força, vigor, aplicação de uma força a mais contra algo ou contra alguma pessoa. Então, só nesse caso a gente já consegue entender que quando nós agirmos de uma forma automática, utilizando uma força maior nas palavras, nas nossas expressões faciais, tá? Agindo com violência. Quem nunca, por exemplo, tem um cachorro ou um animal de estimação que ele fez alguma peripécia e você já fechou a cara para ele e ele logo entendeu, né? Se os nossos animais entendem as nossas expressões, que dirá as outras pessoas? Então, a gente não atenta só na violência física ou aquela violência de xingo.
É tudo aquilo que a gente expressa ou não que possa gerar uma força a mais, tá? Assim, a violência diferencia-se de força, embora seja palavras que costumam estar próximas da língua, na nossa língua e no pensamento cotidiano, enquanto que força deriva de uma acepção filosófica, a energia ou firmeza de algo. Então, a gente geralmente não consegue se expressar e as pessoas não entendem aquilo que a gente fala, ou se sentem realmente agredidos porque a gente coloca uma energia muito forte. E essa energia, às vezes, faz com que as pessoas tenham até pensamentos, vários tipos de pensamentos e sentimentos acerca de nós que às vezes a gente não percebe. E a ação corrupta, impaciente e baseado na ira, que tenta convencer o outro ou buscar converter o outro, isso já é um ato de violência. Então, olha só como é importante a gente entender um pouquinho a palavra violência para a gente perceber, será que eu atuo com violência? Será que eu sou impaciente nas minhas relações, quando eu vou falar com alguém? Será que eu coloco uma força a mais nas minhas expressões, no meu tom de voz? Tudo isso é passível de uma certa violência, tá? E aí, quais são os tipos de violência que existe? Então, existe a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência verbal, a violência sexual, a violência econômica e social e a negligência. Alguém já pensou sobre isso? Sobre uma violência que seria a negligência? Coloquem aqui para mim no chat, levanta a mãozinha de vocês para eu saber o que vocês pensam sobre isso. E aí, gente, a Luciane colocou sim, legal. E aí, gente, olha só, a negligência é um ato de violência extremo, não só para com o outro, como para conosco. Por quê? Muitos de nós estamos negligenciando aquilo que está vivo em nós, que é algo extremamente importante, salutar para a nossa vida, e aí a gente comete a autoviolência, quando a gente negligencia coisas importantes para nós. E outra coisa, quando a gente negligencia coisas importantes para o outro também se sente negligenciado, se sente violentado. E aí a gente pode pegar exemplos bobos, simples, né? Você está com um parente ou um animal de estimação passando mal, você vai na recepção de um hospital, pede o atendimento rapidamente, e a pessoa está lá lixando a unha, falando, espera a fila porque está cheio hoje. A gente se sente negligenciado. E a negligência aqui seria uma falta de interesse naquilo que é importante seja visto e atendido, né? Então, para que a gente, eu gosto de trazer esse contexto para vocês entenderem os paradigmas que acontecem conosco quando a gente comete esses atos de violência. Gente, é tudo coisa que eu... Tudo bem aí, gente? E aí aqui tem um quadro assim, bem simples, dizendo, mostrando para nós quais são os tipos de violência física. Então, é quando a gente utiliza a força física, né, golpes, ferimentos e tal. Violência psicológica, quando a gente faz calúnia, chantagem, ameaças. Quem nunca fez isso, gente, na escola?
ou até com o maridão, com a esposa. Ah, então, já que você não vai fazer isso, então também tarará, tarará. Então já começa daí, a gente já começa a se perceber violento daí dessas coisas. Ah, Pamela, quem nunca, né? Então, quem nunca fez isso? Aí a gente vai para a violência moral, difamação. Gente, difamação nada mais é do que você falar do outro, mal do outro, comentário do outro, né? Fazer uma calúnia, aumentar a situação que você viu. E aí, gente, todo mundo já fez isso. Eu fico vendo, às vezes, minhas filhas, eu falo, gente, como que pode crianças já ter isso na alma delas, né? É muito estranho, mas a gente comete esse tipo de violência, né? A sexual, que seria os abusos, os assédios, exposição à nudez, enfim. A econômica, quando a gente retém bens ou capitais, roubo, furta. E aí, gente, por exemplo, uma pessoa que sonega imposto, né, que não paga ali os seus impostos, ela está cometendo uma violência econômica, né, infelizmente. Violência social, quando a gente tem aquela discriminação, intolerância, intolerância religiosa, discriminação de raça, discriminação de gênero. A gente vê isso o tempo todo. É só eu, que sou negra, sair na rua que já começo a sofrer violência, né? A violência verbal. Essa aqui, gente, é que a gente vai trabalhar muito neste grupo de estudo, que é o envergonhar as pessoas, causar culpa e medo, manipular, humilhar. Quem nunca, gente? Quem nunca fez isso? Tentar deixar o outro culpado pelo outro não ter feito aquilo que você gostaria que ele tivesse feito, ou que você acha que essa pessoa devia ter feito. Então, essas coisas, todas essas coisas são atos de violência, né? E a negligência, a gente pode considerar a imprudência, a preguiça mental, a inércia psíquica, que seria não atender às necessidades humanas, a insensatez, a intempestividade, a imprevisão, a imoderação. Então, tudo isso é alvo de violência. E é tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia. Conosco e com o outro. Quem nunca ficou se culpando? Ah, porque você é isso, porque você não consegue fazer tal coisa. Falando mal de si mesmo. Quem nunca se autodifamou? Porque eu não presto, porque eu sou isso, eu sou aquilo, pelo amor de Deus. Então, a gente vai trabalhar muito essas questões desses tipos de violência conosco, tá? E aí? Então, se isso tudo é violência, o que seria a não violência? Quem gostaria de se pronunciar e falar um pouquinho, né? Quem tem aí algum palpite? Principalmente as pessoas que leram o livro. Converse aqui comigo no chat. Quem quiser abrir o microfone também pode abrir. Então, o que seria a violência, gente? A não violência. Ninguém se arrisca? Pamela colocou não julgar os outros, acho que é não julgar os outros. Quem mais, gente? Coloca aqui para mim. É importante que vocês participem mesmo no chat, para que a gente possa ir construindo esse saber juntos, tá? Porque a ideia é que não seja só um monólogo, é que vocês realmente coloquem aí as pitadinhas das visões de vocês. A empatia. Que mais? Tem muita gente aqui hoje, hein, gente? Vamos lá. Que mais? Não ultrapassar os limites do aceitável, pode ser um tipo de não violência. Alguém mais? Mais um palpite. Respeitar o outro. Então, olha só, respeitar a dor do outro. Então, olha só quantas coisas vocês colocaram. No dia a dia, a gente consegue agir dessa forma, tendo empatia, respeitando um limite, respeitando a dor do outro, ou a gente simplesmente olha e fala, não é tanto assim, comigo foi bem pior. Ah, você está chorando por conta disso? Isso vai passar. Né?
E aí como que a gente entra, né, na não violência? Vamos lá, slide. O Marshall, ele fala o seguinte, que a não violência é um fluxo de compaixão. Então ele diz assim, o que eu quero para a minha vida é compaixão. Esse fluxo de compaixão eu preciso receber e eu preciso oferecer este fluxo do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. E o que seria a compaixão, gente? Esse é o cerne. A compaixão é o cerne da CNV. E como seria essa entrega mútua do fundo do coração? Como seria isso? Vamos ver. Então, o que o Marshall fala? Que o processo da comunicação não violenta é um desejo genuíno de querer contribuir com o bem-estar do outro. E esse desejo genuíno passa por mim primeiro. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que para a gente poder sair da violência, nós vamos precisar ter coragem de cuidar de nós mesmos? Por quê? Para que eu entre nesse processo de querer contribuir com o bem-estar do outro, eu, primeiramente, vou precisar ter condições de contribuir com o meu próprio bem-estar, cuidar de mim em primeiro lugar. Quando eu crio essas condições de cuidar de mim, de querer contribuir com o meu bem-estar, eu começo a desenvolver esse desejo de querer contribuir com o bem-estar do outro. Além disso, gente, é o desejo de dar e de receber de forma compassiva. Ai, que lindo! O que significa dar e receber de forma compassiva? Gente, eu demorei muitos anos para entender o receber de forma compassiva. Lá mais para frente a gente vai estudar essa parte. Mas o que significa isso? Significa que tudo que eu receber do outro, tudo, absolutamente tudo, do jeito que o outro estiver, da forma que ele falar, na irritação que ele estiver, não importa se essa pessoa está xingando o mundo, eu recebo de forma compassiva, independente de como o outro está. Por quê? Porque é uma mudança de olhar. Eu não olho mais o outro como vilão, como culpado, como julgando esse outro. Eu simplesmente começo a mudar o olhar e olho para esse outro pensando, poxa, a pessoa está irritada, estressada, o que está acontecendo com ela? Quais necessidades essa pessoa não está sendo atendida agora? Independente disso, né? Bem desafiante, a gente vai entender isso mais para frente. E no livro, ele coloca um exemplo disso logo no final desse capítulo, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver e de ouvir, de que ele teve uma experiência com um cara que falou algo para ele, xingando ele de alguma coisa, e ele começou a dialogar durante 20 minutos com esse cara, tentando entender o que estava por trás daquelas queixas. No final de tudo, o cara que estava xingando ele, queria matar ele, convidou ele para almoçar ou jantar na casa dele. E o que significa dizer isso? Significa dizer que o Marshall, nesse exemplo do livro, ele recebeu todo o ser nervoso de forma compassiva, olhando para aquele ser diferente. Então, olha só que desafio nós vamos ter com a CNV. Né, gente? Complicado, né? O que vocês acham? Então, essa é a base. É realmente se colocar neste lugar. Boa noite, gente, para quem está chegando. E como que a gente vai fazer isso, gente? Como? Difícil, né? Porque é o seguinte, o que aconteceu conosco? Aconteceu que nós desligamos da nossa natureza compassiva.
O que seria isso, hein? O que seria nós nos desligamos? Então, significa dizer que nós já somos compassivos? Nós temos isso em nós? E aí, gente, o livro, ele não fala muito sobre... ele não fala muito, ele até fala mais para frente, vocês vão ler, né? Mas ele não fala muito de Jesus, mas ele cita muitas passagens da Bíblia. Por quê? Nós já temos isso em nós. Nós já somos compassivos. Existe uma essência divina em nós que é compassiva. Ela está dentro. Essa é a nossa verdadeira essência. A compassividade, a compaixão e o amor. Isso é nosso. Está enraizado. A única coisa é que, como isso veio várias outras coisas, e a gente vai entender um pouco o contexto histórico nas próximas aulas, vocês vão começar a perceber que, ao decorrer de muitas situações na nossa sociedade, a gente foi se desligando e foi esquecendo disso. E aí a gente começou a ter um comportamento extremamente defensivo e extremamente arredio. Por quê? Porque nós precisamos nos defender. E isso que aconteceu com a gente, esse paradigma que a gente vai falar mais para frente, aconteceu porque a gente precisava de alguma coisa para que a gente não sofresse tanto. A gente começou a criar muros. E isso começa num contexto histórico há muitos anos atrás, e isso vem sido, está acontecendo até hoje. E aí, o nosso desafio agora é realmente transformar esses muros em pontes, que a gente falou na semana passada. Então, como nós fomos tirados deste comportamento de compassividade por conta de várias situações que aconteceu na história, nós começamos a desenvolver um comportamento violento. E isso faz com que a gente, inconscientemente, tá? Explora as outras pessoas. Como assim, Érica, explora as outras pessoas? Por exemplo, quando a pessoa não faz aquilo que você quer que ela faça, você explora no sentido de, então, ou você se vinga, então também não vou fazer, ou você dá aquele tratativa do silêncio. Quem nunca fez isso? Né? Ficou sem falar, sem responder, ou, ou a gente ignora as pessoas. Então, significa dizer que, se as pessoas não fazem aquilo que a gente quer, a gente começa a agir contra elas, como se elas fossem as nossas inimigas. Isso é o explorar do contexto da CNV. Só que quando nós estamos compassivos, a gente compreende a motivação do outro e aceita o outro do jeito que ele está. Ele está, não é que ele está. Então, olha que interessante, né? E aí, gente, o que acontece? A gente permite que algumas pessoas, na verdade, a gente leva algumas pessoas a se sentirem culpadas, envergonhadas com o nosso comportamento, com aquilo que a gente pensa. E por que a gente faz isso? Né? Porque a gente está inserido num paradigma, que a gente vai falar mais para frente. Só que, e aquelas pessoas que conseguem, independente do que acontece, se manter compassiva? Por que isso existe? E aí a gente vai ver vários exemplos na sociedade, né? De pessoas que, sei lá, o mundo está caindo e a pessoa consegue se manter centrada. As pessoas estão xingando, apedrejando e a pessoa consegue se manter centrada, consegue compreender o outro. E isso não tem a ver com... tem uma palavra que fala... Tipo assim, ser bonzinho. Não tem a ver com isso. A relação é a energia de amor e de compreensão da limitação do outro que esse ser tem e que alguns não têm. E por isso que a gente entra nos conflitos. Tudo bem, gente? Tamo junto? Alguém quer falar?
Alguém abriu o microfone aí? Não? Tudo certo, beleza. E aí, gente, o que é mostrar uma forma da gente conversar que nos leva a nos entregar do fundo do coração. Ela vem como uma ferramenta, vamos dizer assim, porque não é uma ferramenta, é um estudo que vai sendo sempre cada vez mais estudado, cada vez mais pesquisado, mas ela vem nos alicerçar de como nós podemos olhar de diferente para nós e para o outro, a fim de que possamos entregar os nossos corações nas relações que nós estivermos conduzindo, né? E aí, ela se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalece a nossa capacidade de continuarmos humanos. Ai, que lindo isso, né, gente? Mesmo em condições adversas. O que significa? O que seria continuarmos humanos, mesmo em condições adversas? Você está lá com o seu carro, pegou um trânsito, uma pessoa foi lá, te fechou, você vai continuar agindo como um humano, entendendo, compreendendo a limitação do outro. E não agindo como, vai, gente, vou usar essa palavra, vai, mas que é feio, mas mostra um pouco do que a gente faz. Agindo como, sei lá, selvagens. Porque alguém pisa no nosso pé, o que a gente faz? Geralmente, né? Eu, pelo menos, gente, eu sou CMV. A minha comunicação é muito violenta, principalmente aqui em casa. Eu faço CMV todos os dias. E é por isso que eu me comprometi com vocês, não só com esse grupo, mas com vários outros que eu vou ministrar, até o fim da minha vida, para ver se eu aprendo a não ser tão selvagem. No sentido de pisou no meu pé, né? Fechou no carro, meu, você não sei o que dá, buzina. Por que a gente faz isso? Porque a gente perdeu essa capacidade de estar compassivo, independente das condições que está no mundo fora. Porque nós não estamos compassivos dentro. Dentro da gente não tem esse amor. Então, como que a gente vai oferecer isso para o outro? Não dá. Então, essa é a ideia. É que a gente comece a entender e a olhar para a gente. E ela não tem nada de novo. Tudo que a gente vai falar aqui já é conhecido há séculos, séculos. Gente, aí a gente vai ver os filósofos, eu estou fazendo filosofia espírita, então a gente ouve o Aristóteles, Platão, Sócrates, todos esses filósofos já estavam falando sobre compassividade. Então, isso veio antes de Cristo, na verdade, né? Esses conceitos. Só que a gente até agora não conseguiu aplicar. Triste isso, né? Triste. E o objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, seres humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de um modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. Esse conhecimento qual? Esse conhecimento do ser humano, de nós sermos cada vez mais humanos em entender e compreender que se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui. Então, pela nossa imperfeição de ser, nós precisamos compreender a imperfeição do outro e aceitar isso como algo humano. E a gente não aceita as imperfeições do outro. Por quê? Porque a gente acredita que o outro tem que dar mais daquilo que a gente acha que ele tem que dar, ser mais daquilo que a gente acha que ele tem que ser. E isso não ajuda nas relações, não traz harmonia, né? Nas relações. Então, a CNV ela vem nos ajudar. E aí ela ajuda a gente a reformular a maneira como nós nos expressamos e também como nós ouvimos os outros. Porque a gente sempre ouve do outro crítica
A gente sempre ouve do outro conflitos, julgamento, e o outro faz isso mesmo, porque a gente foi inserido num paradigma que a gente só faz isso. Porém, a CNV, ela vem nos ajudar a parar de julgar e a limpar os julgamentos que a gente escuta do outro. Olha que desafio, gente. Então, não é uma mudança radical. E ela vem falar, é uma mudança radical no nosso modo de viver, porque é um estilo de vida novo. E a gente vai precisar mudar o paradigma interno nosso. E a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, ela vem nos ajudar a entender as nossas palavras em vez de reações repetitivas e automáticas. Ela vem nos ajudar a dar respostas conscientes e firmes, baseada na consciência do quê? De nós mesmos, do que nós estamos percebendo, do que nós estamos sentindo e do que nós estamos precisando para enriquecer a nossa vida. Além disso, ela vem nos ajudar a entender como que o outro percebe, sente e precisa, e o que o outro precisa para enriquecer a vida dele. E é por isso que ele vem mudar, é como se ele fizesse uma chavinha na nossa mente para a gente ouvir o outro diferente e para que a gente escute a nós mesmos e reformule o nosso jeito de estar no mundo, tá? E aí, gente, com isso, não tem como a gente não se expressar de forma honesta, clara e respeitosa. Não só conosco, mas com o outro. Porque a gente vai se entender tanto, a gente vai se dar tanto autorrespeito, que, consequentemente, a gente vai conseguir compreender o outro e respeitar o outro também. E aí a gente consegue ter a empatia pelo outro. Porque primeiro a gente precisa de autoempatia. Tudo bem, gente? Estamos juntos? E a CNV, ela vem nos ajudar a desenvolver duas competências: honestidade e clareza. Por quê, gente? Porque essas competências não nos foi ensinada no momento da comunicação, na hora que a gente vai falar com o outro, se expressar. Por quê? Porque a gente não foi treinado, porque a CNV é um treino, tá? Vocês vão precisar treinar a mente de vocês e treinar o olhar de vocês, mudar as crenças, mudar várias coisas dentro de vocês, para que vocês consigam trazer essa habilidade à tona de uma forma que as pessoas percebam, observar cuidadosamente a nós mesmos e observar cuidadosamente os outros, para sermos capazes de identificar os comportamentos e situações que estão nos afetando, que é totalmente diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente observa o comportamento do outro e aponta o dedo, julga o comportamento do outro. E a CNV fala assim: não, não é assim, vamos mudar. Vamos fazer o seguinte, vamos observar o que o comportamento do outro faz dentro de você, que é totalmente diferente. Por quê? Porque para alguns o comportamento de uma pessoa vai gerar um sentimento e para outros vai gerar outros sentimentos totalmente diferentes. Certo? Concorda comigo, gente? Não é assim na família? Alguém foi lá, sei lá, um churrasco, sei lá. A pessoa chegou, começou a falar alto. Para umas pessoas falam, adoro você. Para outros vai falar, lá, começou o Aparecido. Mesmo comportamento, sentimentos diferentes, dependendo daquela pessoa, né? E aí a CNV ela vem falar assim, não, observa-se. O que aquela situação está causando em você. Isso é a clareza, a honestidade de você reconhecer quem você é. E ali, e dentro disso, ela vai ensinar você a se expressar através desse entendimento,
aprendendo a articular de verdade o fato que desejamos em cada situação. Difícil isso, gente? Está complexo isso para vocês? Conta aqui para mim que eu vou beber água enquanto isso. Porque esse é um assunto. Eu estou trazendo, gente, o contexto do livro com as minhas palavras e com as minhas experiências, tá? E explicando para vocês de um outro modo, o modo que eu consegui entender depois de ler umas 5 vezes o livro, para conseguir explicar para vocês, tá bom? Coloque aqui para mim, alguém liga o microfone e conversa comigo um pouco, se isso é complexo ou se vocês já ouviram falar sobre isso. Gente, ninguém está aí? Cadê vocês? Lembra que eu falei para vocês que não é um monólogo, é para vocês participarem também, falarem alguma coisa? Eu tô um pouquinho tímido, mas eu tô amando muito. Eu tô ouvindo você com muita atenção. Ai, que bom. Quem falou, Augusto, né? Sim, e eu não li o livro, eu tô com mais vergonha ainda, porque eu sou professor, e aí eu não sabia do livro, enfim, não sabia de nada, né? E aí eu tô agora com mais vergonha ainda, né? Porque eu não li, mas eu tô te ouvindo com muita atenção e tá fazendo muito sentido para mim. Ai, que bom. Boa Mas é noite, complexo esse assunto. Boa noite. Félix. Eu estou gostando das palestras, né? Também eu li alguns pontos do livro, né? E o que eu entendi é questão pela sua fala, né? Que basicamente ele fala sobre a gente como se comportar diante de alguns problemas e perante algumas pessoas, né? Fala sobre questão do comportamento, sobre a gente como as nossas ações, que muitas vezes, seja a ação boa ou ruim, ela vai chegar ao ponto de nos atingir, né? Uhum. É essa que eu, assim, eu compreendi, essa que eu, a forma sobre a questão da honestidade, né? Você para com o outro, você se colocar no lugar do outro, que hoje em dia, uma coisa que, esse período da pandemia, uma coisa que nos ensinou é sobre a aproximação, né? E algumas pessoas, a sensibilidade, diminuiu a sensibilidade perante o outro, o problema do outro. É como se o problema do outro não existisse, ou se existisse, é, não achar que também não acontece com nós próprios, né? Que nós, seres humanos, temos nossos limites, né? E Uhum. outra coisa é que um, um, esse tema que é bem amplo, né? Faz também refletir sobre essa situação que a gente passou e ainda está passando, né? Acho que assim que eu fico muito preocupado quando há muita calmaria na minha vida, porque eu penso assim, lá já vem alguma bronca, alguma coisa assim para que. Mas eu olho assim que às vezes ocorrem alguns problemas, mas é para a gente assim, até a gente trazer alguns ensinamentos, não, alguma aprendizagem sobre aquelas situações, né, que ocorrem na vida, né? E é, E a gente muitas e vezes a é gente não sobre quer isso. aceitar, a gente não quer, a Além, gente pode falar. além da gente não É isso. querer aceitar, a É. gente não aprendeu a ser Uhum. honesto e claro o suficiente, É. né? As Na nossa atitudes comunicação. as atitudes que mostra que a gente, na prática, por exemplo, na teoria, funciona bem direitinho, mas quando é na prática, quando a gente Exatamente. comete algum erro, a gente lá vai refletir, mas por que a gente cometeu isso?
E às vezes cabe a gente, aí sobre nós cai aquela, tipo, é como a gente começa assim, uma espécie de culpa, que também não é bom. Isso. E aí, por que a gente se sente culpado, gente? Antes da gente continuar, eu queria que você... Muito obrigado, viu, ô Félix? Tá, ok? Obrigado, Eu obrigado precisava também. comentar sobre isso, porque é, eu estou gostando dessa, o fato que é um tema que mexe com o nosso interior da gente, né? Tanto o É, interior com o exterior, né? mexe bastante. Tá, ok, E aí, mas gente, por que... beleza. Olha só, alguém mais queria falar? Alguém mais quer dar Eu acho que está opinião? muito voltado o tema, né, da comunicação não violenta, quando a gente fala é capaz de observar cuidadosamente a nós e os outros, eu acho que está muito voltado também a gente ter a questão do autoconhecimento, né, a capacidade de Uhum. entender, né, quais são os... Porque, às vezes, a comunicação acaba sendo violenta até por isso, né, porque a gente... São gatilhos que são despertados, né, de uma forma inconsciente do que o outro fala, e às vezes diz mais da gente do que do outro, né? Então, a questão do autoconhecimento, né, e até para ter essa capacidade de se relacionar é fundamental, né? Quando fala ali identificar os comportamentos, as situações que não estão nos afetando, é isso, tu conseguir ter a consciência, bah, isso daí, ó, diz mais a ele do que a mim, então não se deixar afetar, né, e a comunicação, eu acho que ela, às vezes, o relacionamento e a comunicação tem esse embate, assim, né? É isso. E assim, lembra que eu falei para vocês na semana passada que para a gente sair da violência, a gente vai precisar ter coragem de cuidar da gente. O cuidar da gente é olhar para a gente, é isso, é o autoconhecimento, é investigar ali, é ser um pesquisador de si mesmo todos os dias, o tempo todo, sobre aquilo que é importante para você. E por que dá o conflito? Por que o Félix falou, às vezes a gente faz algumas coisas que a gente se sente culpado? Porque a gente sabe que a gente não foi honesto o suficiente. Quantas relações terminam, quantos conflitos acontecem, porque nós não fomos honestos e claro o suficiente para evitar aquela situação, para realmente expressar a nossa verdade. Porque às vezes, gente, eu vou contar um exemplo para vocês mais para frente, mas às vezes a gente tem umas necessidades tão bobas que como a gente se julga, como a gente não é honesto conosco mesmo, a gente fala, eu nem vou falar sobre isso, porque isso é muito bobo, deixa quieto. Só que como isso está vivo em nós e isso é importante, mas a gente não tem essa coragem de falar, isso vira uma bola de neve e isso vai virando gatilhos que no decorrer do tempo explode. E aí, de repente, a gente tem um surto, né? Toma uma postura mais agressiva que você fala, meu, da onde veio isso? Veio porque a gente não teve coragem de cuidar disso antes que isso acontecesse. Não teve esse cuidado, essa amorosidade, essa auto-amorosidade. Estão conseguindo entender? E quando a gente começa... Desculpa, Oi? até porque a nossa sociedade, a nossa criação, a gente foi criado, né, de repente, a ser cordato, não, de repente, não falar com a honestidade necessária para não ferir o outro, né, e a gente cria essa maneira de agir, né, porque se confunde a honestidade com ou trazer a verdade, tu vai acabar ferindo o outro, né, e a questão da nossa necessidade que a gente tem de aprovação, né, ser querido por todo mundo, a gente vai não sendo honesto com a gente mesmo, né? E, gente, engraçado que esse tema ele entra muito com a rejeição, né? Como nós precisamos pertencer a grupos, e pertencer à sociedade, pertencer à escola, pertencer à família, parará, parará, a gente cria em nós um sentimento de que, se a gente não fizer do jeito que esse grupo ou essa classe está ou a gente vai ser excluído, eu vou ser rejeitado. E também porque nós não aprendemos a usar a honestidade para contemplar o bem-estar. Nós usamos a honestidade e a sinceridade, né? Tem muita gente que fala que é sincero, para atacar o outro, né?
A gente usa as nossas opiniões. Ah, você não está com uma blusa muito bonita hoje. Seu cabelo não está bem penteado. Quer dizer, a gente usa a honestidade para falar do outro, ao invés da gente usar a honestidade para falar de nós. E aqui tem um exemplo que vocês vão entender, e no livro também, mãe, né, que pede algo para o filho, para que esse filho faça algo, e ela foi honesta com o que estava acontecendo com ela. Eu copiei esse exemplo, está aqui, tá? Que já vou passar para vocês. Então, por que é importante a gente entender o fundo do coração? Porque a gente vai precisar fazer um mergulho em nós. Com muito cuidado, com muito carinho, com muito autoconhecimento, com muita disciplina, com muita compaixão, com muita autocompaixão, com muita autoempatia, em primeiro lugar, que é essa coragem que eu falo para vocês de cuidar da gente, para que a gente possa estabelecer um vocabulário. Até porque, gente, nós não temos vocabulário para expressar o que a gente sente, o que a gente percebe, o que a gente precisa. O nosso vocabulário é sempre para falar do outro, para avaliar o que o outro faz, o que o outro é. Não é assim? A gente não tem vocabulário para falar, eu preciso disso, eu sinto falta disso, eu tenho essa necessidade. Né? Então, a gente vai mudar até... Por isso que ele fala que a gente vai mudar as palavras, as qualidades das palavras, porque a gente vai precisar aumentar o nosso vocabulário e o entendimento de como precisamos cuidar da gente para estar utilizando isso nas relações. E como que a gente vai usar essa honestidade e essa clareza? Aonde? Quais são os locais possíveis que a gente precisa, né, dispor da nossa atenção e também dar a atenção aos outros? Primeiro lugar, nos nossos relacionamentos íntimos, na família, na escola, na política. Gente, se a política tivesse entre eles, né? Porque cada um ia entender e escutar as necessidades do outro, do partido, enfim, isso poderia ter muito menos conflito e muito mais conexão. Nas organizações e nas instituições. Então, olha só como muda o nosso jeito de pensar. Opa, peraí, cadê meu mouse aqui que não está funcionando? Como muda o nosso jeito de pensar quando a gente entende que a gente vai precisar ser honesto em todos os lugares. Quando a gente vai fazer terapia ou vai fazer um aconselhamento na igreja, nas negociações, nos comércios, em todos os lugares. Isso significa dizer que nós vamos precisar tirar aquela nossa máscara, a gente vai precisar tirar os nossos muros que a gente colocou como barreira para nos proteger e realmente utilizar dessa clareza e dessa honestidade em todos os lugares aonde estaremos. Uau! Até no trabalho, Érica? Até no trabalho. Principalmente quando tem disputas e conflitos. E todo lugar que tiver conflitos, é aí que nós vamos precisar ser honestos. É nesse momento que vamos precisar ser muito honestos e muito claros para amenizar esses conflitos. Porque, gente, isso gasta nossa energia. Gasta muito a nossa energia quando a gente não é honesto. E a gente sofre demais. Eu vou contar uma situação pessoal que eu estou passando agora. E foi por isso que Deus me chamou para fazer esse curso para vocês. Porque Ele falou no meu oculto, filha, você precisa aprender a ser honesta, a ser clara, para evitar problemas. E recentemente, o meu marido, sabe o que aconteceu? Foi embora. Foi embora. Simplesmente porque eu não consegui ser honesta o suficiente em olhar para mim e falar que eu tô triste, que eu tô, sei lá, magoada. Não, eu falava do que ele fazia e não do que eu precisava para enriquecer a minha vida. Ele ficou de saco cheio, porque ninguém gosta de ficar ouvindo o que o outro faz de errado, né?
Ninguém gosta. Ficou de saco cheio e foi embora. E aí é um sofrimento, é uma dor que parece que não vai passar nunca. E aí eu penso, por que que eu ainda não aprendi isso? Por que que só depois que passa, que acontece um problema, é que eu vou falar, poxa, eu esqueci de ser clara, eu não fui honesta, eu só julguei. Isso é muito doloroso. Viver com esse arrependimento, com essa dor, é extremamente doloroso. É muito mais difícil viver com a dor do arrependimento do que usar a dor da mudança. Porque vai doer, a gente vai precisar sair do ego, vai precisar sair da nossa arrogância, da nossa prepotência, vai precisar. Só que, se a gente consegue ultrapassar isso, vem a paz, vem a felicidade. E só goza a paz, a felicidade, quem é honesto e verdadeiro consigo e com o próximo, né? E quem não é, sofre o conflito. E a dor do arrependimento é imensa. Essa dor do arrependimento pode demorar anos ou séculos para sanar. E é por isso que eu estou me comprometendo a fazer isso, para ver se eu aprendo. De verdade, gente. Para ver se eu aprendo no dia a dia, na prática ali. Porque é muito difícil. Mas é possível. Em muitos casos eu consegui, mas em muitos outros não, né? E aí, eu quero incentivar e inspirar vocês a não passar pelo que eu passei e pelo que eu estou passando e por várias coisas que eu não vou contar agora. Mas na medida que for passando, eu conto uma coisinha ou outra. Por quê? Porque se eu puder, através desse grupo, incentivar vocês a não passar, a não ter essa dor. Por quê? Porque vocês aprenderam com alguém, né? A gente abriu esse espaço de cura, de comunicação. Eu vou me sentir um pouco mais em paz com a minha alma do que se eu não fizesse nada, sabe? Do que se eu tivesse esse conhecimento e deixasse ele guardadinho na gaveta, porque quando a gente guarda e não fala e não expressa, a gente esquece, né? E eu não posso esquecer disso nunca, porque é desafiador, mas ele é possível, tá? E aí a CNV, ela vem nos ajudar a substituir velhos padrões de defesa, de recuo ou de ataque diante os julgamentos. E aí a gente vai percebendo a nós mesmos e aos outros com as nossas intenções e relacionamentos por um outro enfoque. Quando a gente quando a gente começa a entender a nossa honestidade e começa a ter clareza, o que acontece? A gente começa a escutar o outro de um outro jeito. E aí, aquela coisa de querer se defender, porque isso tá, vai diminuindo. Porque você pensa, bom, eu também faço isso, eu também me defendo, mas no fundo, eu queria era outra coisa. Deixa eu escutar, deixa eu esticar a minha escuta para entender o que está além do que essa pessoa está falando. E aí é que muda a nossa forma de ver o outro e de ver a nós mesmos. É quando a gente consegue utilizar a CNV para ouvir as nossas necessidades, as mais profundas, e ouvir as necessidades do outro, as mais profundas, que eles não conseguem falar. E nem a gente consegue falar. A gente não consegue falar. Mas a gente vai conseguir percebendo aos poucos, e percebendo isso aos poucos. Fazem 8 anos que eu estudo a CNV direto. A cada dia que eu estudo, eu entendo um pouquinho mais, eu vou percebendo um pouquinho mais, vou percebendo um pouquinho mais o outro. E é uma mudança de vida e é uma mudança de olhar diária. Hoje, o que vocês sabem hoje, o que vocês vão aprender, vocês podem não aplicar, mas vocês não tem como desver mais, né? E não tem como não mudar isso aos poucos, tá? Não se apressem, tenham paciência com o processo de vocês, mas também não se acomodem e não façam nada com ele, né? Isso é importante. E aí, gente, o cerne realmente da CNV
Ela tem até um poema, né? No começo do livro, que fala um pouquinho sobre isso. Enquanto você recebe algo de mim, eu sinto que recebi algo valioso de você. Então, não é sobre só a gente receber as coisas, receber do outro. É sobre também a gente dar. Então, olha só, esse é uma partezinha do poema que está no livro. Enquanto você recebe, eu sinto que você recebe algo de mim, eu percebo que eu recebi coisas valiosas de você. Não é bonito isso, gente? Eu sempre choro quando eu vejo esse poema, que está lá no livro. Depois vocês leem, tá? Opa, travou aqui. Espera aí. Eita, travou. Bom, voltou. A CNV, gente, ela promove o respeito e a atenção e a empatia e gera um mútuo desejo de nos entregar de coração. Gente, quem nunca se sentiu assim? Meu Deus, essa pessoa me escutou. Eu estou em paz aqui. É um ambiente seguro. É um ambiente tranquilo para mim estar nessa relação. Isso, esse desejo, esse respeito é que traz a gente esse desejo de entregar o nosso coração, de se entregar de coração para aquela situação. É através desse sentimento, de quando você sente que você recebe algo de alguém e quando você sente que você pode dar algo para alguém, né? Só que também ela vai falar o seguinte: não importa se as outras pessoas não souberem a CNV. Importa é o que você tem no seu coração para você oferecer a sua verdade para o outro, a sua honestidade, mesmo que o outro ainda não tenha essas condições e nunca nem ouviu falar sobre isso. O importante é a sua intenção, é a sua vulnerabilidade. E aí, gente, e aí a vulnerabilidade é aquela coragem de se esticar para aquilo que está vivo em mim e no outro. Porque às vezes a gente tem vergonha das coisas que a gente sente. Às vezes a gente não quer admitir que tem ciúmes, que tem inveja, sei lá, que está com raiva, está com ódio. A gente não quer admitir isso. A gente não se escuta empaticamente. A gente não quer ver as nossas sombras. E a CNV, ela vem nos falar, olha a sua sombra. Se estica, vai enxergar aquilo que está vivo em você, vai enxergar aquilo que está vivo no outro. Não só enxerga, aprende a expressar aquilo que está vivo em você. Como? Através da vulnerabilidade, através dessa coragem de realmente falar o que está acontecendo com você. E isso a gente aprendeu a não fazer, né, gente? Ah, você não pode ser vulnerável, você não pode, você tem que ter ali aquela postura de sempre estou bem, não posso demonstrar as minhas fraquezas. E a vulnerabilidade, gente, ela resolve os problemas, elas resolvem os conflitos e ela traz conexão e empoderamento. Ela traz. Eu vou contar um exemplinho bobo que aconteceu comigo, com meu ex-marido. O que aconteceu? Ele chegava em casa, ficava sem camisa, né? E eu não gostava, eu achava aquilo sem educação e eu também não gostava muito. Eu falava, fica sem camisa em casa. E aí, às vezes, tocava campainha, vinha minhas amigas, eu moro num condomínio fechado, as crianças vinham, tipo, para chamar minhas filhas, e ele sem camisa, aquilo me incomodava. Aí, o que eu fazia? Ô, fulano, põe camisa, né? É educado por camisa. O que eu estou querendo dizer quando eu falo é educado por camisa? Você está sendo mal educado, né? A pessoa, vou pôr camisa nada, para quê? Eu estou em casa, está calor, parará. É da educação, foi da educação dele, né? Chegar em casa, tirar a camisa lá,
onde ele morava, todo mundo fazia isso, enfim. Aí tá bom. E aí, beleza. E aí, sempre aquilo me incomodando, aquilo me incomodando, aquilo me incomodando. E vinha assim um quente no meu coração. Eu ficava emburrada, eu olhava aquilo, me incomodava. Aí eu comecei a falar mais, né? Olha, é melhor você colocar a camisa, que isso não tarará. O pessoal, não vou colocar. Não vou colocar. E isso gerou um conflito tão grande que quase deu separação por conta da camisa. Porque era um conflito. Gente, eu odiava ver ele sem camisa. Só que aí eu falei assim, mas espera um pouquinho, mas por que eu tô tão brava? Se tem os outros maridos das outras mulheres aí do condomínio que ficam sem camisa. O que está acontecendo comigo? E aí eu fui investigar. Por que você não gosta que ele usa camisa? Porque é mal educado. Não. Mas isso é o seu julgamento. Eu começando a conversar com ele. Não, mas o que está por trás disso? Gente, sabe o que eu descobri? Demorei, sei lá, uns 3 meses, 4, eu acho, para entender isso. Eu descobri que eu tinha ciúmes dele sem camisa. Tinha ciúmes. Que vergonha, né? Que feio. Aí eu pensei, eu ciumenta? Mas por que eu tô com ciúmes dele sem camisa? Aí eu descobri uma coisa pior em mim. Eu descobri que eu olhava, gente, é só entre nós aqui, tá? Eu olhava o peitoral dos outros homens. Oh, que feio! Era isso, gente. Aí, o que eu ficava pensando? Se eu olho, outras pessoas vão olhar, outras mulheres vão olhar. Né, as pessoas que estão na rua, enfim, se ele sair sem camisa para pôr lixo, vão olhar. E aí, essa é a verdadeira escuta, se esticar para aquilo que está vivo. O que estava vivo em mim? O meu ciúmes. E não porque ele era mal educado, tinha que pôr camisa, etiqueta social. Eu inventava várias desculpas para convencê-lo a pôr camisa. Camiseta, principalmente em dia de festa, enfim. Quando eu entendi que era ciúmes, aí eu falei, bom, deixa eu ver então se eu vou conseguir resolver esse problema. Eu vou ter que falar a verdade, né? Vou ter que ser honesta e clara e explicar o porquê que eu quero tanto que ele põe camiseta, né? Cheguei um dia e falei, olha, quando eu vejo você sem camisa, eu me sinto enciumada. Enciumada por quê? Não, porque acontece isso comigo, eu gosto do peitoral, eu acho que é uma parte íntima, tal, eu acho que não tinha que mostrar e tal. A pessoa deu risada, é isso? Por que você não me falou? Que você tinha ciúmes do meu peitinho, eu colocava a camisa. Quer dizer, entende, gente? Então, isso resolveu o conflito, quando eu tive coragem de expressar a minha verdade. Falei aquilo que estava vivo, a pessoa consegue entender. Quem não entende a vulnerabilidade do outro é porque não é capaz de ser vulnerável. Mas quem entende a intenção realmente do outro consegue resolver os problemas. E isso é um respeito máximo à vida. Quando você consegue ser honesto com você e honesto com o outro. Quando você se estica para você e se estica para o outro. Esse é o respeito máximo. Do que a gente ficar inventando historinha, falando, inventando desculpinha. Porque a gente faz isso, né? E aí a gente não resolve os conflitos. E o processo para você conseguir falar do fundo do coração, ele passa por esses 4 componentes. A observação, você vai observar o que está acontecendo, você identificar os seus sentimentos, identificar as suas necessidades e depois realizar os seus pedidos. E aí, gente, quero falar aqui uma experiência. Quem é que está acostumado a fazer pedidos na vida? Estamos acostumados a fazer pedidos ou simplesmente damos ordens? E quando as ordens não são cumpridas, ficamos de bico ou de cara feia, né? Porque o pedido aqui, na CNV, a gente vai entender lá no capítulo
oitavo ou nono, sobre os pedidos que enriquecem a vida, que pedidos as pessoas podem não aceitar. Então, a gente também vai precisar entender o que é um pedido. Porque pedido é, eu vou falar para a pessoa aquilo que enriquece a minha vida. E se ela não aceitar? Tudo bem, mas pelo menos eu fui honesta e falei. E aí, como nós temos o medo da rejeição, por isso que eu falei para a Luciane, né, que isso tem muito a ver com a rejeição. Como nós temos medo da rejeição, o que a gente faz? Não, a gente prefere não pedir, se calar, porque a gente tem medo de ouvir um não e se sentir rejeitado por isso. E aí a gente não atende às nossas necessidades e também quando o outro vem pedir alguma coisa, porque a gente já está ferido e magoado, a gente também não atende à necessidade do outro. E aí vira aquela bola de neve. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Se comuniquem comigo, pelo amor de Deus, para eu saber como vocês estão. Coloca aí no chat um choro, uma cara alegre, um positivo ou um negativo, qualquer coisa, para eu saber se vocês estão junto comigo, tá? Pamela diz que sim, beleza. Depois vocês vão colocando aqui. E aí, gente, olha só. No livro tem um exemplo parecido com esse, mas esse aqui está um pouquinho diferente. O Fábio colocou uma carinha, beleza. E aí, gente, o que seriam esses 4 componentes? Como seria isso, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas. O que eu fazia antes? Se eu via meia suja no chão, eu falava, ô fulano, vem pegar essa meia, essa bagunça aqui. Vocês deixam tudo jogado, ninguém liga para mim. Eu fico aqui horas e horas trabalhando, vocês deixam tudo jogado. Não é assim o discurso da mãe, gente? Ou só eu que sou assim? Que era assim, né? Estou tentando mudar. Ou só eu? Ou vocês também fazem esse discurso enorme? Ninguém liga para mim, eu estou cansada, faço tudo nessa casa, blá, blá, blá. E aí a CNV ela vai falar assim, não, gente, não, muda, 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 muda. Observa o fato. Qual que é o fato? Meia suja no meio da sala. Então, como que a gente vai falar com o filho? Filho, eu estou vendo meia suja na sala. Aí a gente vai falar do sentimento. E eu estou irritada com isso. Ah lá, Raquel acabou de fazer isso, tá vendo? Pronto, pronto, Raquel devia ter esperado esse momento antes de falar com os filhos, tá vendo? A gente faz isso, gente, o tempo todo. Então, Raquel, ó, pega a visão. Vamos, ó, também fez hoje a Pamela. A lá, Isadora já desceu aqui achando que era a meia de verdade que eu tinha pedido para ela, quer dizer, ela está tão assim acostumada a receber tipo, não, filha, é exemplo. A mamãe está falando exemplo aqui, tá? Não é com você, não. Não, não tá. Aí já desceu para ver, não tem nada seu. Achou que eu estava falando com ela. Por quê? A gente já acostumou, a gente colocou isso nos nossos filhos, né? Então, beleza. Então, o que a CNV vai falar? Vamos mudar o jeitinho de dizer, gente? Então, filho, quando eu vejo a meia suja no chão, a mãe fica irritada, porque eu preciso de ordem na sala. E eu gostaria de pedir para você colocar suas meias para lavar. Ó, que diferença! Quem está impactado com isso, que não leu o livro? Que está pensando, oxe, como assim? Tão simples? Tão simples assim. Falar da observação. O que você está observando? Não é o julgamento. Estou observando meia suja no chão. Falar o sentimento. Estou irritada, estou brava, estou triste, estou nervosa. Necessidade. Preciso de organização. Pedido. Meias para lavar. Simples assim. Para isso, a gente vai precisar desenvolver aquelas habilidades, né? De honestidade e clareza, de entender o que está acontecendo comigo, ao invés de falar, o filho, você é preguiçoso, deixa tudo bagunçado, ninguém liga para mim, porque a mulher faz isso. O homem, eu acho que não faz isso. Fazem, gente. Vocês, homens, se manifestem, por favor, no grupo.
Não sei se vocês fazem isso ou se vocês só falam assim, filho, pega a meia e dá um jeito nisso. Não sei. Mas eu sei que as mães fazem muito isso. Ah, eu faço. Né? Começa. Você faz? Nossa, sorri disso. Viu? Então, ainda bem que não é só as mães, né, gente? Não, eu como pai sou muito mãe. Ah, é? Dentro desse arquétipo, né? Óbvio. É. Dentro desse Ai, arquétipo. que bom saber. É, Hã? pois é, eu realmente eu me descobri dentro desse arquétipo, né? Muito mãe. Nossa, demais. Eu estou tentando realmente E eu sei, eu sempre soube que estava errado. Que Sempre, bom, assim. porque agora você já sabe como fazer. Como fazer. Exatamente. Exatamente. Não, e é engraçado que desde o começo desse encontro, esse encontro fez a minha memória lembrar de uma vez que faz pouco tempo, inclusive, assim, relativamente pouco tempo, uma amiga foi na minha casa, uma amiga de muito tempo, que já que eu não via, e vou até abrir o vídeo, acho que é melhor para você me ver. Aí, Isso. uma amiga que fazia muito tempo que eu não a via, acho que desde 2016, aí o ano passado ela nos encontramos muito sem querer, ela foi na minha casa, eu levei ela para ir na minha casa almoçar. E aí ela contou para mim que tinha terminado o namoro e ela descobriu junto com esse namorado, juntos, né, apesar deles terem terminado o namoro, antes deles terminarem, eles tinham combinado que nunca iam ser você. Ia ser sempre nesse sentido, olha, eu me sinto assim quando isso acontece. E é engraçado que eu fui me lembrar disso agora, né, nesse encontro. Eu me lembrei que ela comentou isso lá na minha casa. Era outra casa que eu morava, né? Não na que eu tô agora. E aí eu fiquei, gente, olha só, eu já poderia ter aprendido isso. Fora que eu já participei de uma palestra sobre comunicação não violenta. Enfim, eu estou assim realmente feliz de estar aqui nesse encontro hoje. Ai, que bom, fico muito feliz. E é assim, gente, é um processo, porque assim, é um conhecimento tão novo. Ela está dentro de nós, mas a gente não sabe aplicar. Então, isso às vezes causa essa culpa. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não aprendi? Meu Deus, por que que eu estou agindo assim com a minha família? Por que que eu Sim, fiz isso com o meu marido, com a minha esposa? Ai, podia ter feito diferente. Só que assim, nós estamos aprendendo. E a gente vai sim, precisar desenvolver a autocompaixão para a gente, para que a gente consiga lidar, aprender de uma forma mais tranquila. Nós vamos precisar ter essa autocompaixão e essa paciência, essa autoempatia, para que a gente também não fique se punindo, sabe? Porque a autopunição também não tem coisa pior do que a autopunição. Então, gente, se perdoem. Se perdoem e perdoem as outras pessoas que não fazem isso com a gente. Porque a gente vai aprender e o nosso aprendizado vai incentivar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque elas vão perceber uma compassividade em nós que elas... Gente, sabe assim, sabe quando você dá o amor? Quem se defende do amor aqui? Quando a pessoa te trata tão bem, quando a pessoa te trata com mansidão, com tolerância, você não consegue fazer outra coisa a não ser retribuir. E aí existe uma lei da constelação familiar, que é a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber, que é aquela lei que quando você dá, você recebe na mesma medida. Mesmo que não seja da pessoa que você deu, mas você vai receber do universo, né? Que é a tal da reciprocidade que a Pamela falou. E aí, gente, quando você dá com passividade, você recebe. É esse fluxo que o Marshall fala, esse fluxo de compaixão entre mim e você. Eu sou gerador desse fluxo, desse flow, dessa energia de entrega com compassividade, porque aí eu recebo, mesmo que você não esteja compassivo, eu recebo com compassividade. E aí eu entrego com compassividade. Aos poucos, isso vai se tornando automático. E aos poucos a gente vai mudando o nosso filho, a nossa filha, o marido, a esposa, e aí a gente vai
mudando as nossas gerações, o nosso futuro, o nosso planeta. Porque diz que uma pessoa que se transforma, uma única pessoa, ela impacta 7 pessoas. Uma pessoa que muda, ela impacta mais 7. Então, é sobre isso, é sobre a gente ser esse protagonista e dar realmente essa conectividade com as pessoas. Essa é a intenção da CNV, é trazer essa conexão entre eu e o outro, quando eu entendo o que está acontecendo comigo. Quando eu observo direito os fatos e não as opiniões, que a gente também vai falar sobre isso. Então, é importante a gente aprender esse tema, a gente aprender realmente a entender quem nós queremos ser daqui por diante. Quem vamos querer ser para as nossas relações? Nós vamos querer falar do fundo do nosso coração, da nossa alma? Ou a gente ainda vai criar essa máscara social com as pessoas e continuar no julgamento? Quem nós queremos ser? Porque isso traz um desgaste emocional, um julgamento muito grande. Muito. E aí, gente, a CNV ela vem nos ajudar a nos ligarmos uns aos outros e a nós mesmos. Esse é o papel dela, possibilitando que a nossa compaixão nasça naturalmente, floresça, aquilo que já está vivo em nós, que ela possa simplesmente florescer. Ela nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nós nos expressamos e pela qual nós escutamos os outros, mediante a concentração dessas 4 áreas que a gente colocou nos 2 ou 3 slides atrás. A observação, os sentimentos, o que necessitamos e o que precisamos pedir para enriquecer a nossa vida. O pedido não tem a ver com... É óbvio, eu escuto muito isso nos nossos grupos, né? As pessoas pensam, mas não é óbvio que eu queria isso quando eu dei essa indireta? Gente, o óbvio precisa ser dito, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Não existe óbvio na mente humana. Existe fato. E mesmo assim, o fato, que a gente vai aprender o que é fato de verdade, esse fato dá várias interpretações. Então, o nosso pedido, aquela coisa de óbvio, esquece. A gente vai precisar abrir a nossa comunicação, expressar e pedir aquilo que enriquece a nossa vida. Tá? E a CNV, gente, ela vai promover um aprofundamento, uma profundidade no escutar. E aí ela vai fomentar esse escutar de uma forma respeitosa, porque a gente vai respeitar a nós, vai respeitar o outro e vai criar a empatia. E aí é dessa forma que a gente começa a entregar o nosso coração. E aí, algumas pessoas, elas utilizam a CNV para responder compassivamente para si mesma e para as outras pessoas. E para estabelecer uma profundidade, um aprofundamento nas relações pessoais. Não só nas pessoais, como no trabalho, na política e mundo afora, né? E ela vem nos amparar e nos ajudar a mediar conflitos e disputa de todos os níveis. Lá no livro, nesse capítulo, tem, se eu não me engano, 2 conversas difíceis que o Marshall recebe, ele escuta o outro estava extremamente nervoso, as 2 pessoas extremamente irritadas, mas ele escuta com empatia, ele escuta com compassividade e ali o conflito cessa. Não porque a pessoa foi compassiva, não, foi porque ele escolheu viver assim. É uma decisão, não tem a ver com o que você está sentindo naquele momento, é uma escolha. E essa decisão fez com que ele escolhesse receber do outro de uma forma empática, de uma forma compassiva. E aí ele fala assim, nosso querido Marshall, espera aí, deixa eu
Opa, espera aí, deixa eu voltar aqui. Volta. Opa. Aqui, espera aí. Eita. Ele fala o seguinte, que a violência, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a violência é uma expressão trágica, trágica, das nossas necessidades que não estão sendo atendidas. Qualquer pessoa no mundo, na face da Terra, que estiver violento, é porque, no fundo, essas pessoas precisam de algo que não está sendo olhado ou pela sociedade, ou pela família, ou pela própria pessoa, e aí ela fica extremamente agressiva. Aí, qual que é a ideia da CNV? Se eu descobrir qual é a minha necessidade de verbalizar, será que eu não estou dando oportunidade do outro enriquecer a minha vida, ao invés de eu ficar julgando? E se eu tiver a coragem de entender o que está acontecendo comigo, será que eu mesmo não posso contemplar as minhas próprias necessidades, ao invés de esperar que o outro faça aquilo por mim? E aí eu paro de ser violenta? Exemplo. Gente, eu amo cinema. Amo cinema. Amo, assim, amo. O que que eu ficava esperando? Alguém me convidar para ir no cinema. Alguém me convidar para sair, né? Falava pro marido, olha, me leva, vamos no cinema. A pessoa, não gosto. E aí eu ficava o quê? Também, ninguém isso, ninguém aquilo, reclamando. Quando eu entendi que eu poderia ir no cinema sozinha, eu comecei a ir. E comecei a atender as minhas necessidades, que era assistir um filme no cinema. E isso deixou de ser um problema. Entende, gente? Porque às vezes não é só aquilo que o outro vai fazer por você, é aquilo que você vai fazer por você, independente do outro. E aí, eu gosto muito assim de uma música que eu vou passar para vocês e espero que ela funcione. Por quê? Porque para que a gente para que a gente ai meu Deus, não está saindo a palavra. Para que a gente chegue nesta intimidade interior, nós vamos precisar passar por esse caminho aqui, que é um caminho bem doloroso, mas é um caminho essencial. E essa música tem muito a ver com o contexto da CNV, porque ela vem nos trazer o entendimento de como nós vamos precisar aprender conosco mesmo, dentro da nossa alma, para que a gente consiga levar isso para frente. Espero que dê para ouvir. Vocês me falam se está dando para ouvir ou não, tá? Espera aí. Eita, tá travado. Tá ouvindo, gente? Não, né? Não. Então, peraí. Eu preciso colocar o som do meu computador. E agora? E agora?
coloquem aqui para mim. Gente, realmente não está. Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas eu vou deixar essa música no grupo, tá? Por quê? A ideia dessa música, ela é uma provocação e um direcionamento para que a gente possa realmente encontrar em nós os nossos próprios inimigos, os nossos próprios julgamentos, aquilo que tem relação conosco e não com o outro. Por quê? Quando a gente entender essa questão, quando a gente conseguir compreender que tem muito mais a ver comigo do que o outro, quando eu tenho coragem de olhar as minhas sombras, quando eu tenho coragem de olhar aquilo que quem sou eu de fato, é neste momento que a gente vai ter condições de olhar para o outro e de começar a cuidar de nós e cuidar do outro. Porque se eu não consigo cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro, né? Como que eu vou ter compaixão com o outro se eu não tenho compaixão comigo? Se eu fico me autocobrando o tempo todo, se eu fico me autocriticando o tempo todo, se eu fico me autodifamando o tempo todo. Quem nunca, né, gente? Já ouvi esses dias uma amiga minha. Ah, porque eu sou isso e aquilo. Eu falei, meu, para de se autodifamar. Não faz isso com você, né? A gente faz muito isso. Então, essa música vem trazer essa provocação. E quando a gente realmente se silenciar e buscar essa cura e esse entendimento em nós, as nossas necessidades, aí é nesse momento que a gente vai começar a construir um novo mundo em nós, um novo vocabulário em nós, um novo jeito de estar no mundo em nós, uma nova forma de amar e trazer a empatia, a compaixão e a escuta em nós. E aí, quando isso tiver alargado em nós, a gente vai ter condições de levar isso para a vida, para o mundo. E aí, o nosso último slide é convidando vocês para o próximo encontro. E o próximo encontro nós vamos falar, deixa eu olhar aqui, sobre a comunicação que bloqueia a compaixão. A página é da página 40, peraí, da página 40 à página 50. São 10 páginas de leitura para o nosso próximo encontro. E aí eu gostaria de saber como vocês estão, como foi o nosso encontro hoje, quais as percepções, os insights, os choramingos de vocês, só para quem realmente quer compartilhar o nosso, né, o que vocês sentiram e perceberam no dia de hoje, tá bom? Eu até queria parabenizar você, não apenas pelo encontro e pela estar dirigindo esse encontro e tudo mais, mas também por ter compartilhado a sua vulnerabilidade. Eu achei muito honesto, eu achei muito bonito. E eu me simpatizo muito com isso, porque como eu sou professor e ator, né, artista e tudo mais, nos encontros que eu faço parte, ou então que eu estou promovendo, e até mesmo nos vídeos que publico na internet e tudo mais, eu busco essa coerência, né? Eu busco, é claro que como você mesmo diz, nós temos as nossas máscaras. Mesmo que a gente não queira ter, a gente acaba criando, mantendo, enfim. Mas eu já entendi também isso, e aí eu venho também desconstruindo essas máscaras, e sendo o mais honesto possível, né? Em todos os momentos, todos os encontros, sejam formais ou não formais, possíveis. E, inclusive, né, o próprio fato de eu estar aqui hoje é por estar buscando mesmo isso, né? Essa honestidade com as minhas necessidades. E nossa, assim, eu tô realmente, essa última frase agora, ela me quebrou por completo,
porque eu tenho percebido que essa falta de atendimento, né, digamos assim, essa falta de as necessidades não atendidas, elas têm me feito violento comigo e também com outras pessoas. Eu estou me violentando. Hoje mesmo eu parei para pensar, eu fiquei assim, eu estou há 3 meses, né, já estou há 3 meses me violentando de maneira assim brutal. Nunca me senti tão violentado por mim mesmo. Enfim, parabéns. Estarei aqui no próximo encontro. Vou ler o conteúdo e estou indicando já. Já indiquei, na verdade, para 2 pessoas antes de participar, porque eu vi o anúncio ontem ou anteontem, muito rapidamente, me inscrevi, já compartilhei com 2 amigas minhas. Eu vou compartilhar. Tenho certeza que pelo menos uma delas vai querer estar aqui. Ai, obrigado, muito obrigada de verdade. Faço isso com o maior prazer e realmente com a intenção de me transformar. Obrigada. Imagina. Quem mais gostaria de compartilhar como está se sentindo, o que está percebendo de si, da situação toda, desse capítulo? Ninguém, gente. Temos aqui Marineide, João, Fábio, Patrícia, Regis, Edna, Pamela, Grace, Márcia. Ninguém percebeu nada? Tá sentindo nada? Como assim? Desde a primeira aula, que foi mais uma apresentação, eu sinceramente, eu senti um aperto, assim, como se fosse uma dor de um coração partido, sabe? E aí eu fiquei pensando, será que não é uma resistência, né? Porque eu consigo ser muito amorosa e tento praticar empatia ao máximo, mas comigo eu sou muito cruel a maioria do tempo, né? Eu me julgo, eu me critico, eu sou extremamente perfeccionista e isso gera um sofrimento muito grande, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Porque é diferente você fazer uma coisa com excelência e você ser extremamente perfeccionista, porque a perfeição, ela não existe, né? E hoje, no início dessa aula, eu senti a mesma coisa, um apertinho de até mesmo essa questão de ter que me olhar, porque eu vou ter que me olhar, eu vou ter que tirar as camadas do medo, e você estava falando até, eu estava até pensando, das violências, né, do tipo de violência que tem, quanto é violento a gente ser paralisado pelo medo e não perseguir os nossos sonhos, porque o perfeccionismo, ele te priva de viver, né, e por muito tempo eu tenho me privado disso. Então, tem sido muito importante essas aulas, porque eu vejo que eu consigo me doar, ser a melhor pessoa para as pessoas, mas para mim, eu chego a ser tirânica, sabe? Então, está sendo muito rico para mim, assim, muito bom, apesar dessa questão de ter que me olhar, porque eu já sigo nesse caminho do autoconhecimento e vem com muita dor também, né? A transformação, ela gera dor, mas gera aprendizado, e é mais sobre isso mesmo. Que lindo, Pamela. Muito obrigada. E eu espero que essa jornada seja uma jornada para você trazer essa compassividade para você mesma, né? Se você já é assim com com as outras pessoas, falta você ter essa coragem Sim, de cuidar de você. sim. Eu me policio bastante para falar, não, calma, você está sendo muito dura consigo mesma, né? Por que que você tem que tratar as pessoas tão bem, né? A ponto de ser boazinha, que também não é tão bom, porque as pessoas, né, passam dos limites, a gente deixa que isso aconteça, né? Permite, e aí a gente, para não cometer uma violência com o outro, a gente se violenta. Exato.
que é isso que a CNV vem falar. Não, gente, é se esticar para você e para o outro, para você e para o outro, para você e para o outro, o tempo todo, não só para o outro, né? E também não só para você. É eu e o outro, eu e o outro, o tempo todo. Muito obrigada pela sua partilha. Quem mais, gente? Queria ouvir vocês um pouco. A gente tem aí mais 10 minutinhos para a gente encerrar. João, Fábio, Regis, Patrícia, Grace. Grace falou, vixe, uns tapa na cara. Fala aí, Grace. Vou O que falar. está acontecendo com você? Fala, fala. Caí aqui de paraquedas, gente. Boa noite. Perdi Boa o noite. vídeo. E, assim, para mim foi exatamente essa sensação de tapa na cara, porque são verdades. É o que a Pamela acabou de comentar. São verdades que rasgam a nossa vulnerabilidade, que rasgam o nosso interior, que nos expõe e que nos faz também, ao mesmo tempo, querer melhorar, enxergando essas dificuldades de como a gente não consegue se comunicar, de como a gente, às vezes, se comunica de uma forma violenta com a gente, com o outro. Eu acho que também traz essa oportunidade de caminhar, começar a trilhar um caminho mais harmonioso, vamos dizer assim. Eu fiquei surpresa quando você disse que estuda CNV há 8 anos. Falei, cara, o que eu tô trilhando aqui, né? Que processo é esse que está começando a se desenrolar e que, no mínimo, assim, hoje você está compartilhando com a gente e diz que a cada leitura você aprende ainda mais, você está nesse processo de verdade consigo mesmo, de honestidade, de clareza consigo mesmo. Então, que processo é esse, né? É um processo da vida inteira. É, É um processo. Então, porque a gente acha que o livro vai trazer uma ferramenta para a gente aprender a falar, não é sobre isso. É isso, é um processo da É vida inteira. é mais sobre escutar, né? Também. a Muito, gente, muito o bom. outro, eu só quero agradecer e semana que vem eu tô aqui. Eba, obrigada. Quem mais? Temos mais 5 minutinhos. Quem mais poderia falar as suas percepções do nosso encontro hoje? Por que vocês estão tão quietinhos, gente? Posso chamar alguém, então? Vou chamar o Fábio. Ai, o Fábio saiu. Vou chamar o João. Não consigo falar. O Regis. Consegue? Não pode falar, mas está gostando muito. Obrigada, João. Márcio colocou que está relembrando, ele participou na turma passada. Edna quer falar, Marineide. Se não, não tem problema também, gente. Coloquem no chat. Essa troca, quando eu peço para vocês se expressarem, é importante para mim, para que eu possa compreender, né, como que as minhas palavras e como esse estudo está impactando a alma de vocês, se positivamente, se negativamente, quais são as percepções, só para que eu possa entender se eu estou no caminho, certo? Tá bom?
A Edna colocou relembrando também, entrei depois, gratidão. Bom, pessoal, então, já que ninguém mais quer falar, quero agradecer a presença de vocês hoje, o nosso encontro. Lembra que eu falei que a gente começa com uma turma grande, aos pouquinhos as pessoas vão desistindo porque é um tema complexo, né? É desafiador, mas muito lindo se a gente conseguir passar por essa jornada e ir se aperfeiçoando a cada dia, né? A cada dia, a cada semana, a cada encontro, a cada troca com as pessoas, a cada expansão de consciência, a cada insight, a cada momento que vocês estiverem com as pessoas ou consigo mesmo, vocês vão conseguindo compreender mais e mais sobre esse universo da compassividade. De verdade, tá bom? Então, quero agradecer, desejar uma boa noite para vocês, que vocês tenham uma excelente semana. E eu, mais tarde, né, mais essa semana, entre amanhã ou depois, eu coloco para vocês o PDF do livro de novo, o link para vocês escutarem o audiobook desse capítulo e a gravação de hoje, tá bom? Gente, segue a gente nas redes sociais, Hospital da Alma, _oficial no Instagram, tá bom? E se vocês tirarem fotinho, marca a gente que eu reposto, tá? Beijos! Fiquem com Deus, boa semana. Que vocês tenham uma excelente noite. Beijos grandes, gente. Beijos.